processo de adaptação do personagem para o Brasil? Até que ponto eles dão liberdade de vocês adaptarem o personagem para ficar com uma cara mais brasileira? Porque algumas coisas, você mesmo falou, o cliente limita muito, mas até onde é essa liberdade para você aproximar o personagem, tanto Naruto quanto qualquer outro que você fez, para o nosso público aqui no Brasil? Então, eu como todo ano, eu gosto de falar o que a gente fala no dia a dia. Eu não gosto de falar umas coisas que a gente não fala, então eu procuro trazer. Só que a gente também tem, além do cliente que diz que não pode, a gente tem um diretor, que às vezes barra. Então, assim, às vezes um diretor mais velho vai barrar uma gíria moderna, entendeu? Então a gente tem esse problema às vezes, que aconteceu numa luta, uma das lutas que eu fui gravar, eu não lembro o que eu quis colocar uma expressão, melhor não. Gente, eu achei lindo, foi melhor não, eu falei, tá bom, a gente faz. Mas essa coisa da direção que a gente tem problema às vezes. Quem está dirigindo às vezes tem medo de ousar. E aí acontecem algumas coisas que você fica assim. Eu procuro trazer sempre o mais possível perto da gente, com a expressão que a gente fala no dia a dia, sabe? Eu acho que fica muito mais legal e muito mais solta do lado. Alguém tem alguma pergunta, alguma curiosidade? Se quer falar, eu repito. Acho que eu vou falar, mas vamos falar. É o seguinte, no Japão, os dubladores, por exemplo, do Goku, foi sempre o mesmo, desde ele pequeno até ele adulto. Com sempre a mesma voz, com o dublador já adulto. O que você acha desse trabalho? Como seria esse trabalho no Brasil? Você acha que daria certo? Então, a pergunta dele é que no Japão, normalmente, o personagem é dublado sempre pela mesma pessoa. O que a gente acha? Eu acho lindo, eu acho que deveria ser assim mesmo. Mas existem alguns casos, e aí eu vou colocar para vocês entenderem de algumas coisas que aconteceram. Por exemplo, quando eu fui fazer o Goku criança, quem fez a primeira versão foi a Noeli Santisteban. Quando a gente foi gravar para a Globo, o que aconteceu? A Noeli estava morando nos Estados Unidos, então tinha que ter uma substituição, especificamente sobre ela. Outro exemplo, Pokémon, dá um exemplo. O Pokémon já mudou de dubladora, acho que umas 4 ou 5 vezes, né? Começou a ser dublado na Master Sound, foi para Central, foi para não sei, não vou lembrar a ordem. E existem dubladores que por motivos pessoais não trabalham em certas dubladoras. Então o que acontece? A pessoa não vai naquela casa, né? Não vou citar nomes nem exemplos, mas tem pessoas que não dublam na casa X, e aí o produto foi para a casa X. O que acontece? Você liga para o dublador e pergunta. O dublador fala, desculpa, não trabalha aí. Qual é a solução? Substituir, infelizmente. Então, em alguns casos, especificamente, aconteceu isso. Existem casos que não, que a gente consegue manter o mesmo elenco, mesmo mudando de dubladora, a não ser quando muda de mercado, São Paulo e Rio, aí não tem o que fazer, como aconteceu com o Lost, por exemplo, que mudou de São Paulo para o Rio. Né? E existem algumas coisas, por exemplo, o Briggs, ele dubla o Brandon Fraser. A gente fez filme em São Paulo, que ele foi dublar com Uma Viagem ao Centro da Terra. Agora, esse mês a gente vai fazer um filme novo, que é Deu a Louca nos Bichos para cinema. O Briggs já fez o trailer e vai fazer o filme. Então, algumas coisas a gente consegue, às vezes, essa relação. E tem um filme que vai ser, que é dublado feito pela... a mulher que faz o... que isso, que vai ser feito no Rio, só que a Tati que vai dublar ela, dublou o trailer e vai dublar. Então a gente tem conseguido muito essa parceria também. Algumas coisas a gente consegue manter as vozes, mas eu acredito assim, que a gente tem que manter, principalmente no desenho, eu acho que não tem que se mudar. Bacana. Você falou um pouco de filme, você já fez algum filme também? Quais foram os filmes que você fez? Como vai fazer agora? Então, eu dublei Filme 2, 3, dublei Coração Valente, dublei Mestinha 1, dublei vários filmes, né? A gente não vai lembrar o nome de todos, né? E agora, e também eu dirijo. Então, por exemplo, semana passada, no final do mês de janeiro, estreou um filme que eu dirigi, que foi Astro Boy, né? Dirigi também o High School Band, né, que foi para cinema. Então é uma coisa muito legal também de trabalhar, de ver esses resultados, assim, é bem legal, assim. A
Aliás, eu acho que a dublagem é fantástica. Assim, eu me sinto muito feliz por fazer parte desse mundo. Isso é uma coisa que eu gosto particularmente. Então, eu me sinto realizada e tudo que eu faço com o maior empenho. Tanto é que eu não tenho preguiça de gritar. Assim, né? Eu falo que sou uma dubladora que os técnicos já põem o microfone lá embaixo, porque eles sabem que eu vou pra frente do microfone e eu grito. Se o personagem gritar, eu grito mesmo, sem ter do lado da minha garganta. Aí. Agora, isso falou, se o personagem gritar, eu grito. E como é que é a questão de expressões, de caretas do personagem? Vocês geralmente tendem a acompanhar os movimentos do rosto para sair uma coisa mais parecida, mas quando são grunhidos ou alguns... Não, a gente tenta, por exemplo, vai comer, a gente vai falar um pouco amigo, então a gente tá comendo, entendeu? Então eu falo assim, vai fazendo umas caretas. Até quando você começa a ver o dublador, parece louco, mexe a mão, pisca. Então tem essas coisas, porque né, a gente tem que chegar mais perto, para a pessoa que está assistindo acreditar que aquilo é verdade. Né? Senão, né, a pessoa está lá chorando, você vai economizar no choro. Né? Eu acho que a gente tem que se entregar mesmo ao personagem, ao desenho, ao filme, e fazer. Eu acho que a gente não tem que ser nem a lei nem a quem. A gente tem que chegar exatamente no ponto que foi que o diretor conseguiu na obra dele. Mas alguém tem alguma pergunta, gente, com curiosidade? Vem cá. É pra gente poder enxergar ou ouvir melhor. E a voz do Chuck? A voz? Fazer o Chuck. Ah, Chuck, faça. Ele pediu pra fazer o Chuck. Ah, Cláudio, eu tô morrendo de medo. Tem muita gente olhando pra mim e eu sei que é muito malvada. Eu vou começar com uma sequência de perguntas assim um pouco mais difíceis para todos os dubladores. Porque eu imagino que seja difícil você escolher um personagem no qual você gostou muito de fazer. Ah, a gente sobe no muro, a gente fala que eu sou legal. Não, olha, gente, é que não vai assim, você vai fazendo aquele personagem, você vai gostando. E aí, tipo assim, é difícil você escolher até porque as características são muito diferentes. Por exemplo, o Goku, gente, eu ria, não tinha uma cena que não desse risada, o jeito dele, eu achava muito engraçado. O Naruto, por exemplo, eu sofri muito na primeira temporada. Nos primeiros episódios eu sofria muito, até conseguir colocar a voz de jeito que não me prejudicasse. Então assim, eu falo que na verdade eu consegui curtir o desenho da segunda temporada em diante. Porque o primeiro, até eu me encontrar bem dele, foi difícil, né? Então, porque ele é muito escandaloso, e aquilo às vezes é difícil, porque às vezes, por exemplo, muitas vezes eu gravei Naruto no fim do dia, de noite, porque, né, vocês sabem, eu dirijo lá na aula, e aí o que acontece? Eu já tinha ficado 9 horas em frente a uma televisão, aí você vai dublar, faz 3 horas, aí você já tá um pouco cansado, e aí vinha aquele amigo, aí eu vi a cena e falava, gente, ele não podia ser sossegado, ele não podia pensar um minuto, né? Não dá pra você pensar, eu brigo com ele. Mas você não pode pensar, qual a sua dificuldade? Eu falei, não, tudo bem, eu só um momento brigando com ele, porque a gente briga com o personagem, a gente ri, a gente chora. Então tem essa coisa, às vezes, do ser um pouco mais difícil. Mas depois que você adapta, você consegue se adaptar ao personagem, aí fica mais tranquilo. Então hoje, por exemplo, eu não sofro, mas quando eu abri o texto, a gente tem uma expressão na dublagem que chama bife, que são falas grandes, assim, que tem umas 15, 20 linhas, assim, muito grande. Então quando eu abria, virava a página, que eu via aquele bife dele, eu juro que eu ia morrer. Eu falei, meu Deus. Aí eu ia passar e olhava, ele e aí eu, me dá uma sensação de falar, pô, tô ferrada agora. No começo, porque é difícil gritar, imagina 15 linhas você ficar gritando. Então, tinha um momento que eu falo, gente, para, ele é louco. Vocês dão risada, mas é verdade, eu acho que não acontece isso, acontece. Como são essas